pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu vou resolver a lista de fixação 4, tá? Que seria não, né? É a última lista que eu trabalharia em sala de aula, né? A gente não teve muito tempo juntos em sala, né? Logo entramos no isolamento, mas vocês chegaram a pegar uma lista, pelo menos, né? Minha de fixação. Então, normalmente eu deixo xerox, né? Para xerocar, trago na sala, a gente faz junto. Logo que eu acabo de dar algum conceito, né, que eu considero importante. Semana passada a gente trabalhou com correção monetária. É uma teoria que eu acho que é complexa, principalmente para vocês que não viveram tão forte assim, né, a correção monetária. Então, é mais difícil do que para quem é de uma geração dos anos 80, né, de início dos anos 90, né, que viveu bem essa época. Embora a gente tenha pego um pouquinho de inflação num passado recente, talvez vocês não tenham sentido tanto ainda, né? Mas enfim, essa lista de fixação 4, ela trabalha os conceitos mesmo. Ela não é uma lista difícil, tá? Ela está no Moodle, tá bom? Ela tá lá no Moodle para você poder pegar. Recomendo, né, que você imprima para você poder ir fazendo aí comigo. Ela não são exercícios complexos, mas são exercícios bons para conceito, entendeu? Para dar aquela... porque embora os exercícios não sejam complexos, o conceito é um pouco complexo, né? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com eles. Só para lembrar, né, eu vou fazer muito uso a partir de agora nos exercícios, né? Desta fórmula aqui, que é a taxa que vai aparente, né? Que é aquela que acumula os dois efeitos, a taxa do que eu realmente quero ganhar e a taxa para corrigir o dinheiro, né? A taxa da correção monetária. Então, essa para manter o poder de compra, essa para dar o extra, e aí me dá esse efeito do que aparentemente, né, parece que é muito dinheiro. Mas na prática, né, o que você ganha de extra é muito, nem é tanto, né? Dependendo de quanto for, só a correção, né? Por conta do dinheiro ter perdido valor e as coisas então terem ficado mais caras, né? Bom, eu não vou voltar toda a teoria, qualquer coisa você dá uma olhada de novo nos vídeos, né? Tem bastante coisa. E aí, agora, a partir de agora, eu vou pondo enunciado e nós vamos resolvendo, então, a lista de fixação 4, tá? Vamos lá. Exercícios aqui, vou resolver aqui no próprio Word aqui com vocês, tá? Vamos lá. Então, nesse caso, ele tá falando de uma empresa, né? Que é essa empresa Jambeiro. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Essa empresa Jambeiro, ela tá adquirindo, né? Um equipamento cujo valor à vista é 30 mil. Ela vai financiar a uma taxa de 3% ao mês, que é a real. Então, a partir de agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nós estamos trabalhando agora com inflação. Então, a taxa real é 3%, 3 parcelas mensais iguais e consecutivas, quer dizer, a ideia é price. A primeira vem sendo 30 dias após, quer dizer, não tem entrada, começa a pagar no mês 1, que deverão ser corrigidas monetariamente. Então, ainda tem que incidir a correção monetária, a inflação. São oferecidas duas possibilidades. Na primeira, a correção é pré-fixada. Admito que a inflação média é de 1% ao mês, né? Então, nos próximos 3 meses, a média vai ser de 1% ao mês. E depois é a pós-fixada. As taxas vão ser de acordo com o que realmente ocorreu no período, tá? Então, vamos lá. Admitindo que a compra ocorreu em janeiro, né? E aí você tem que fazer os pagamentos em fevereiro, março e abril em cada uma das situações. Então, na primeira opção, a gente vai trabalhar com a opção pré-fixada. Então, opa, ficou torto. Deixa eu melhorar. Então, continua torto, né? Ai, meu Deus. Muito bem, melhorou um pouco, né?
Aqui no 0, ó, você vai levar para casa esse equipamento aí de 30 mil. Aí vem 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril. E aí você vai pagar uma parcela aqui, uma parcela aqui e outra parcela aqui, né? A ideia são 3 parcelas iguais e consecutivas. Neste caso da primeira opção, você já definiu lá no contrato que se assinou que a correção monetária vai ser de 1% ao mês, assim como a taxa real é de 3% ao mês. Então, você vive num país ao qual já se sabe, né, que tem um histórico aí de inflações. Os estudiosos lá dessa empresa que forneceu o equipamento chegou à conclusão de que deve ser em torno de 1% ao mês o que deve acontecer nos próximos 3 meses. Então, como eles querem, ao vender financiado, ter um ganho de 3%, eles têm que levar em conta que o dinheiro desvaloriza, no caso aí em 1%, né? Em média, ao longo dos próximos 3 meses. Então, se foi o pré-fixado, o cliente, no caso a empresa Jambeiro, concordou com isso, falou, está bem, tô ciente. Então, independente do que acontecer, da inflação do mês ser mais alta ou mais baixa, vamos considerar então 1%, tá no contrato. Beleza. Isso significa então que na hora de calcular as parcelas, a empresa precisa colocar uma taxa maior, uma taxa gorduchinha, que é a taxa aparente, para que ela possa pegar tanto o efeito da correção monetária quanto o efeito da taxa real. Então, a primeira coisa é achar esse A, né? 1 mais A vai ser igual a 1 mais I vezes 1 mais C, né? Que a gente viu aí nas aulas da semana passada. Fazendo essa conta, eu tenho aqui o resultado, deixa eu já deixar fácil aqui para mim. Fazendo essa conta, você vai chegar numa taxa aparente de 4,03% ao mês. Então, a taxa gordinha é a taxa que eu vou ter que usar para achar as parcelas. Então, esses meus 30 mil, que é o dinheiro financiado no 0, e as 3 parcelas aí, 3 parcelas, a fórmula da uniformidade, né? Aquela fórmula clássica que a gente já tá usando já faz tempo, né? Lembra que quando a gente começou a ver isso, ainda na sala de aula, antes da gente entrar no isolamento, eu falava, olha, gente, essa fórmula eu até dou na prova, mas fica a dica. Quem estudou legal decorou, porque a gente usa muito. Então, já vale para você se autoavaliar aí. Você já tá de cor essa fórmula na sua cabeça, né? Você já gravou essa fórmula da uniformidade? Se você já gravou, é sinal de que você está estudando muito bem, porque não tem como, a gente usa demais, né? Então, essas 3 parcelas da data 1, 2 e 3, descontando os juros de 4,03%, né? Vão me dar uma parcela de, aliás, 3 parcelas, né? Iguais aí, de 10.816,61, tá? Então, esse é o valor por parcela, né? Por mês que essa empresa aí, a Jambeiro, vai ter que pagar se valer esta primeira opção, no qual a correção monetária já é pré-fixada, né? Agora, na segunda opção, que é pós-fixada, ela é mais justa, né? Na verdade, você não tenta adivinhar o que vai acontecer. Então, você assina no contrato, olha, 3 parcelas, a juros de 3%, com correção pré-fixada, pós-fixada, segundo o índice tal. E aí você vai, anota o índice, que aqui no Brasil, vocês viram na teoria que a gente tem vários, né? IPC, IPCA, INCC, blá, 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 blá.
Então, aí combina no contrato qual o índice que vai ser observado. E aí, quando for chegando os momentos de pagar a parcela, o cara que vai pagar a parcelinha, analisa a inflação do momento e calcula o quanto ele vai ter que pagar. Vamos ver como que fica isso, pensando em raciocínio, né? Deixa eu descer, escorregar um pouco aqui pra gente fazer, então, essa segunda opção. Então, nessa segunda opção, a gente tem a mesma situação, né? De financiar os 30 mil e pagar em 3 parcelas, né? A ideia são 3 parcelas iguais, né? A juros de 3% ao mês. O que daria, então, 30 mil, descontando os juros de 3%, né? Dessas 3 parcelinhas, ó, daria um valor da parcela, só considerando essa taxa de juros real de 3% ao mês. Deixa eu virar aqui para o meu Excel que eu tenho ela resolvida. 10.605,91. Então, 10.605,91 por mês. Seria esse o valor, mas a empresa não é boba, ela avisou, olha, pós-fixado, né, com alguma correção monetária, que é um índice que você vai olhar no jornal. E esse índice está dado aqui em cima, né, ó, você tem ele aqui. Então, quer dizer, você assinou o contrato com juros de 3%, que dá uma parcela de 10.605,91. Agora, de acordo com a inflação, esses valores vão se acertando. Então, quando chega lá, no dia 1º de fevereiro, que é o momento de você pagar a primeira parcela, você vai lá, feliz, pensando em pagar este valor. Aí, você consulta e vê que houve 0,81% de inflação no mês de janeiro todo. Então, nesse período aqui deixa eu mudar a cor aqui para você enxergar. Nesse período de 1º de janeiro até 1º de fevereiro, que é o momento de pagar, as coisas já estão 0,81% mais caras. Então, eu tenho que pagar um pouco mais, porque esse é o meu combinado. Então, na verdade, eu vou ter que pagar aí um valor corrigido, né, de 0,81%, que vai chegar em 10.691,82. Mas não eram 3 parcelas iguais? Pois é. Vamos ver se vai ficar igual. Já não é o valor que eu esperava no começo, porque teve inflação. Se não tivesse tido inflação, era 10.605. Mas como teve, o meu valor já cresceu para 10.691. Agora, vamos ver em 1º de março. Agora eu já sei. Eu tenho que vir lá, chegar lá no banco, como eu sei que já teve a inflação lá de 0,81%, o meu dinheiro agora que eu sei que eu vou pagar da minha parcela é 10.691. Aí você vai lá todo feliz quando você descobre que agora no último período, quer dizer, de fevereiro até aqui, ó, de fevereiro até 1º de março, teve uma inflação mais alta ainda, de 1,27%. Ou seja, mais uma vez, você vai ter que corrigir o valor. Então, ficou uma parcela diferente do que eu pensava no contrato e agora uma ainda mais diferente na hora que eu resolvo começar a pagar. Você já vê que já não tô mais com parcelas iguais, elas eram idênticas, mas como a inflação ocorreu de forma diferente nos meses, né? As parcelas foram mudando de valor. Bom, chegou a hora de pagar a minha última parcela, né? Que vai ser lá no dia da mentira, no dia 1º
de abril. Então, eu vou chegar, todo feliz para pagar 10.827,6. Só que aí eu descubro que março também teve inflação. Então, que foi de 1,05. Então, ao longo do mês de março, né? Então, quer dizer, de 1º de março, quando eu paguei a segunda parcela, até 1º de abril, ocorreu essa inflação de 1,05%. Então, aquele meu valor vai ter que ser corrigido mais uma vez. E aí, a gente chega num valor de 10.941,29, tá? Então, vamos recapitular aqui. No primeiro caso, eu já acertei a correção monetária. Estava no contrato que, independente do que ocorresse no mês de janeiro, de fevereiro e de março, eu ia considerar um por mês. Então, facilitou minha vida, porque eu já pude incorporá-la à taxa real e já ter uma taxa aparente, e aí já sai minhas parcelinhas, né, sem surpresa. Agora, na segunda opção, quando eu assino o contrato e faço esse cálculo de parcela 10.605,91, eu só tenho a taxa real. Porque aí eu vou aguardar a correção, porque ela vai ser fixada pós assinatura do contrato. Aí eu vou e torço. No primeiro mês, teve inflação, pouquinha, mas teve 0,81%. Então, minha primeira parcela ficou 10.691,82. Se eu tivesse assumido nesse caso, né, o pré-fixado de 1%, esse primeiro mês eu já teria perdido dinheiro, porque de acordo com o que realmente aconteceu, a inflação desse primeiro mês não chegou a ser 1%, chegou a só 0,81%. Mas eu ia pagar, 10.816, como se tivesse tido 1% de inflação. Então, por isso que a gente fala que ele é um pouco mais, ele é mais justo, né? O método pós-fixado. Agora, às vezes, com o que você pré-fixa, você também pode dar sorte. Porque em março, você teve mais de 1% de inflação. Então, a sua parcela já subiu para 10.827. Se você tivesse feito no pré-fixado 1%, independente de ter sido mais ou menos a inflação, era aquele mesmo valor que você ia pagar. A gente vê bem isso no último mês, que foi 1,05% também. Então, quer dizer, sua última parcela, também é bem maior em relação, né, 10.941, em relação ao que seria no pré-fixado, porque aqui eu tô levando em conta que vai ser 1% e pronto. Aqui eu tô vendo a realidade. Então, se eu comparar, se eu tivesse feito o pré-fixado com o que realmente aconteceu, eu teria me dado bem no primeiro mês, mas nos outros já não. Eu já estaria pagando mais em relação ao que eu pagaria aqui no pré-fixado, tá? Então, atenção a isso, tá? Se é pré-fixado, você já tem a taxa, já incorpora na aparente, seja feliz. Caso você não tenha, aí você vai precisar calcular depois, acompanhando, né, as correções aí mês a mês. Ou ano a ano, acumulado, aí depende de como foi o contrato, né? Aqui era um mês a mês não acumulada, tá vendo? Então, essa era só do mês de janeiro, essa de fevereiro, essa de março, né? Então, por isso que quando chega na terceira parcela, o valor dela é tão gordo, né? Porque passaram 3 períodos e cada um teve uma inflaçãozinha, né? Então, ela foi a que ficou maior de todas, tá? Vamos ver o segundo agora. Nesse segundo exercício, a empresa chamada Lobato tá pensando em financiar uma instalação que custa 10 mil. E será feito a taxas pré-fixadas. Então, beleza, já está combinado. Pagando-se correção monetária de 1% ao mês e 15% ao ano de juros real. Então, esse 15% é o seu I.
E esse 1% é o seu C. Você vai fazer em 6 prestações mensais iguais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após. Qual o valor de cada prestação? Beleza, vamos fazer então. Não tá difícil. Primeira coisa, vamos, já que é plano mês, né? Vamos acertar essas taxas aí. A correção tá mês, mas o I tá ano, né? Então, vamos fazer a famosa equivalência, né? Aqui. 1 ano, 12 meses, né? Então, eu tenho uma taxa ao ano, quero chegar numa taxa ao mês. Daqui, eu descubro o valor do I. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. 1,17% ao mês. Então, essa é a taxa real de juros. Mas a empresa que vai fazer o financiamento, né, ela tem aí que considerar a correção monetária, que foi pré-fixado, foi combinado 1%. Então, na verdade, o cálculo vai ter que ser uma taxa aparente, uma taxa mais gorduchinha, né, que dê o aumento real que eu quero ter, além do acerto do poder de compra com a correção monetária. Então, esse 1 mais A vai ser 1 mais o 0,0117, que é a taxa real mês, vezes 1,01, né, que é a inflação, que foi combinada. Então, essa eu já tenho, já consigo calcular o meu A direto, que vai dar 2,18% ao mês. Então, acumulando, né, a taxa real com a correção monetária, né, para não perder dinheiro, essa é a taxa 2,18% ao mês que eu tenho que considerar no estudo. Agora sim eu vou fazer, então, o fluxo. A ideia é financiar 10 mil em 6 parcelas mensais iguais e consecutivas, né? Então, primeira 30 dias após, né? Vou dar aquela simplificadinha aí no fluxo. Ai, não consegui. Aqui, vamos de novo. Pra gente não perder tanto tempo. Então, tá aqui, pronto. Aí, minhas parcelas, as 6 parcelas aqui. Então, esse 10 mil vai ser pago nessas 6 parcelas P. E dentro delas, dessas 6 parcelas, tem que embutir aí esse juros de 2,18% para dar a correção monetária, né, a perda do dinheiro pela inflação e a real de juros mesmo, né, porque afinal, 6 meses para pagar algo que você levou já. Então, essas 6 parcelas descontando, né, vindo a presente, descontando os juros, vão me dar um valor de, peraí que eu tenho ele já calculado aqui, ixi, saiu minha resposta daqui, pronto. 1.796,31 por mês, tá? Então, cada parcela aí de 1.796. Esse caso, então, como eu já tinha a correção pré-fixada, eu ajeitei ela, né, junto com a taxa real, e aí já consegui ter a taxa aparente e calcular as parcelas. Aqui não tem surpresa, né? Já tá fixado, não tem surpresa. O que eu queria chamar atenção nesse exercício aqui é essa questão da equivalência, né? Aqui a gente fez equivalência para a taxa real, né? Mas você pode fazer para qualquer uma delas, tá? Tanto correção como real, quanto aparente, elas podem se apresentar num formato de taxa nominal, podem aparecer num formato de taxa efetiva, pode ser necessário fazer equivalência, o procedimento é o mesmo, tá? Independente da taxa que for. Só toma cuidado
para que as que você vai juntar o efeito, né, elas estejam conversando. Então, é a taxa deste mês, a taxa desse mês, né, também, que vão acumular e dar esse efeito por mês. Então, só cuidado aí com isso, tá? O que mais que eu tenho? Essa não é uma lista longa, esses exercícios são exercícios tranquilos. É mais pra gente fixar mesmo o conceito, porque a aula teórica é bem carregada, né? A gente vê muita coisa. Então, vamos agora para esse terceiro exercício aqui que eu separei. A empresa está estudando o comportamento da inflação durante 3 meses consecutivos aí, tá? Então, justamente a tabelinha do exercício anterior, né? Lá do primeiro. Então, no primeiro mês, inflação de 0,81%, no segundo mês de 1,27%, no terceiro mês de 1,05%. O que ele quer, sabendo-se disso, né? Determinar o valor corrigido de 1.000 no final do terceiro mês. Então, primeira coisa que ele quer, o VP corrigido. Então, esse valor de 1.000 hoje, daqui 3 meses, para corrigir, ou seja, para ele continuar comprando as mesmas coisas que ele compraria hoje, ele teria que ser atualizado pela inflação do primeiro mês, do segundo mês e do terceiro mês, certo? Então, isso não é aumentar o dinheiro, de ter juros, de ganhar mais. Não, é só para eu corrigir, porque eu perdi muito dinheiro com a inflação. Então, 1.031, aqui o meu tá quebradinho, eu vou pôr centavinhos, 62, tá? Então, assim, é só uma correção do dinheiro que foi feita nesse intervalo de 3 meses. Para eu continuar podendo comprar as coisas que eu comprava com R$1.000 hoje, daqui 3 meses eu preciso ter 1.031,62. Então, se hoje com 1.000 eu compro produto XYZ, daqui 3 meses, por conta da inflação, eu preciso de 1.031,62 para poder consumir os mesmos produtos XYZ. Então, não houve ganho real de dinheiro, tá? Ele só foi corrigido porque houve uma perda no poder de compra com a inflação. Então, o item 1 já foi. Agora, vamos ao item 2. Qual é a taxa de inflação trimestral equivalente? Então, vamos ver qual que é a taxa da inflação equivalente ao trimestre. Você fez muito isso na lista 3 de exercícios, aquelas de taxa, né? Não era para inflação, era para outras taxas, né? Mas você já tinha feito e vale tudo que você faz para uma taxa, você pode fazer com as demais. Então, eu tenho o individual, né, o por mês de 3 meses, se eu juntar, eu vou ter do trimestre. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó, 1,0081, 1,0127, ó, e 1,0105. Maravilha, ó. Com essas 3 taxas aí, a gente consegue chegar em 3,16%. 3,16% ao trimestre, ok? Então, essas 3 taxas juntas me dão 3,16% ao trimestre. Agora, qual é a taxa de inflação? Deixa eu abaixar aqui para a gente ter mais espaço. Mensal equivalente. Então, não é que eu quero a taxa mês certinha, porque isso eu já tenho aqui. Eu quero saber a mensal equivalente, quer dizer, essas 3 juntas dão 3,16. Se eu quisesse uma taxa por mês que não mudasse, que tivesse sempre a mesma taxa todos os meses, mas que desse este mesmo efeito, qual seria, né?
Então, na verdade, aqui é o equivalente. Eu vou fazer uma equivalência, ó. Então, 1 mais essa taxa aqui, que está ao trimestre, eu quero achar uma equivalente ao mês. Então, 3 meses dessa tem que dar o efeito de uma dessa. E aqui você acha a correção monetária média por mês, que vai dar 1,04% ao mês, tá? Então, vamos voltar. R$1.000 era o valor que eu tinha hoje e comprava várias coisas. Essas mesmas coisas, em 3 meses, eu precisei de mais dinheiro. Então, é uma correção do valor. Eu não ganhei realmente nada. Eu continuo comprando a mesma coisa. Eu não perdi dinheiro, mas não ganhei dinheiro. Quanto que é, então, a correção nesse intervalo de 3 meses? Para qualquer dinheiro que eu tiver, quanto que eu tenho que usar para poder corrigir meu valor nesses 3 meses? 3,16%. Que é a mesma coisa do que se eu usar 1,04% ao mês, na média, né? Nos 3 meses, você vai ter o efeito de 3,16 ao trimestre. Por que que esse exercício usa os mesmos dados, né, de correção monetária que a gente tinha no exercício 1? Para você fazer aqui uma análise, né, uma discussão. Veja bem, vou voltar lá para o primeiro. No primeiro, vou tentar voltar no primeiro, né? Vamos ver. Eu e a tecnologia, né, gente? Ih, agora travou. Aí eu não sei se tá gravando ou não. Ai, que droga. Pronto? Acho que voltou. Ai, tomara que não tenha ficado ruim no vídeo essa quebra aí, travada do meu computador. Ele não aguenta mais o sistema virtual, ele tá morrendo. Essa tabela é exatamente a do exercício que acabamos de fazer. Então, esses foram os dados que realmente ocorreram. Quando a opção 1 lá era pré-fixada, ele usava 1%. Agora, com o exercício que eu acabei de fazer, eu já vi que para eu fazer uma pré-fixada, né, se eu tivesse bola de cristal e soubesse que este aqui seria o resultado, eu deveria ter cobrado 1,04% ao mês, né? O equivalente ao mês a essas 3 aqui, ao efeito das 3, não é 1, é 1,04. Então, o pré-fixado a 1% seria mais vantajoso, né? Considerando que depois você perceberia que, na verdade, foi em média 1,04%, 0,04% a mais. E como a gente já comentou, né, em outras situações, taxa é taxa, né, gente? Qualquer 0, faz diferença no resultado, principalmente se a quantidade de dinheiro for elevada, né? Se bem que é o que eu falo, mesmo quando é pequena, né? Vem o seu salário aí com R$30 a menos, se você não vai questionar o que houve, né? Então, dinheiro é dinheiro. Último que eu separei para a gente fazer. A empresa Restinga obteve um financiamento de 20.194, que foi pago ao final de 8 meses, acrescido de correção e juros. E totalizou um pagamento de 50 mil. Então, vou fazer já o fluxo disso para a gente entender melhor, né? A empresa tinha feito um financiamento de 20.194. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Chegou na hora de pagar 50 mil que ela teve que pagar, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Então, 20.194 era o valor hoje. Após 8 meses, 50 mil. Agora, o que foi incorporado nesse cálculo? Tanto a correção monetária quanto os juros. Então, houve uma
correção monetária e houve uma taxa real de juros. Ou seja, né, neste cálculo, ele foi feito com uma parcela, com uma taxa A, uma taxa gordinha, uma taxa aparente, tá? Então, olha só, esses 50 mil, que é o valor aqui no futuro, né, daqui 8 meses, ele vem desse 20.194, né, que cresceu 8 meses, né, a uma taxa aparente, né? Então, esse dinheiro cresceu tudo isso porque foi considerado uma taxa aparente de, deixa eu ver aqui minha conta, 12% ao mês. Então, com esses dois efeitos, tanto da correção, que ele falou que foi colocado, ó, acrescido de correção e de juros. Então, somando os dois efeitos, esse valor de 20 virou 50 porque houve 12% a mais de taxa. Agora, 12% por mês de taxa. Putz, que empresa sacana, 12% é muito juros. Pois é, só que só de inflação, ó, a gente viu que foi 9% ao mês. Então, na verdade, parece que a empresa que cobrou o financiamento ganhou 12%, mas é só o aparente, porque na prática, só de correção monetária, teve 9% ao mês. Além disso, então, eu tenho a diferença, né, é o que realmente a empresa ganhou. Então, desses 20.194 que virou 50, 9% ao mês foi só para corrigir o dinheiro. Não foi para ganhar nada, foi só para manter o poder de compra. O ganho mesmo é a taxa I, que é o que ele quer saber. Qual é o I? Qual é a taxa de juros real, né? Então, ó, 1,12, que é a taxa aparente, ela é fruto do acumulado entre correção monetária e taxa real. Fazendo essa conta, você vai descobrir que o que realmente a empresa ganhou, acho que foi 2,75. Deixa eu ver aqui no meu Excel, 2,75%, perfeito. Então, isso aqui é o que realmente aumentou de juros, tá? É isso aqui, ó. Então, na verdade, assim, parece que a empresa explorou, né? Porque, poxa, caramba, eu peguei 20 mil emprestado, os caras estão me cobrando 50 pau, que exploração, 12% ao mês. Mas tem correção monetária aqui no meio, e só de correção foi 9%. A inflação foi muito alta, 9% ao mês nos últimos 8 meses, né? Então, juros mesmo só foi 2,75% ao mês. Então, isso é o que realmente você consegue comprar a mais com o dinheiro. Então, desses 50 mil, uma parte é só para continuar comprando a mesma coisa que o 20.194 comprava, que é o ajuste de 9% ao mês. A diferençazinha, que é só 2,75%, é a partezinha do dinheiro que dá para você comprar algo a mais do que você já tinha comprado, tá? Então, esses 4 exercícios que eu fiz, né, eles não são exercícios complexos, mas inflação é um conceito chato, né? Então, antes de sair de cara, voltando nos exercícios de VPL, para incorporar o efeito da inflação, é importante a gente ir com calma e fixar melhor este conceito primeiro, tá? Então, eu gosto de fazer sempre exercícios um pouco mais simples, que no começo não parece simples para vocês, porque é um assunto chato. Puta, aumentou, mas não aumentou? Não, só acertou o poder de compra, só corrigiu. Então, eu acho que esses exercícios trabalham muito bem conceito. Aí, a partir de agora,
aí na própria lista de exercícios, né, envolvendo inflação, vocês vão ver que vai começar a aparecer decisões para você tomar. O que vale mais a pena? Lembra até exercícios clássicos do tipo pagar à vista, pagar em 10 vezes, pagar em 5 vezes, né? E aí você tinha as opções, via qual que era o mais em conta, no zero e tal. Isso vai voltar a acontecer, só que agora envolvendo correção monetária. Então, os primeiros exercícios que vocês vão encontrar na lista, né, são mais conceituais, para depois dar esse passo a mais. Então, neste vídeo, eu procurei deixar esses conceituais, que eu acho que são muito importantes, para complementar a teoria que nós todos vimos na semana anterior. E aí, no próximo vídeo, é que eu vou colocar ele mais contextualizado em cima do que vocês já estavam habituados a fazer, tá bom? Qualquer dúvida, não esqueçam, tô super à disposição, caprichem, façam bastante exercícios, tá? E qualquer dúvida, me chama aí pelo WhatsApp, por onde vocês preferirem, tá bom? É isso, valeu!